Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como é que vocês podem criar a própria fórmula de vocês. Eu tenho aqui uma planilha fictícia de controle de vendas. Eu tenho aqui na coluna A a localização de algumas lojas, na coluna B o valor de vendas do primeiro trimestre, na coluna C o valor de vendas do segundo trimestre e na coluna D eu quero calcular a média. Calcular a média no Excel é fácil, então eu posso clicar na célula D3 e digitar igual média, abre parênteses, clicar na célula B3 com o botão esquerdo do mouse, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto até a célula C3. Solto o botão do mouse, fecho parênteses e pressiono Enter. E aí eu tenho a média calculada. O problema é que para eu aplicar essa média nas demais células, eu clico na célula D3, posiciono o cursor aqui na guia no lado inferior direito. Observem que o mouse muda de formato. Mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto até a célula D9. E aí eu tenho a média calculada das demais células, porém observem que na linha 5, onde eu tenho as informações da loja do Meyer, e da linha 8, onde eu tenho as informações da Ilha do Governador, o cálculo da média deu div/0. Essa mensagem de erro acontece porque eu não tenho as informações referentes às vendas do Meyer do primeiro e segundo trimestre, localizados na célula B5 e C5, observe que está vazia, e em relação às vendas do primeiro e segundo trimestre da Ilha do Governador, que são as células B8 e C8. Então, como eu não tenho valor nenhum e eu tento tirar a média, ocorre um erro. Como eu posso corrigir isso? Eu posso usar a função seErro para que, caso esse erro ocorra, não aparecer essa mensagem div/0. Então, como é que eu faria isso? Vou clicar na célula D3, onde eu tenho aqui na barra de fórmula a fórmula igual a média, abre parênteses B3, dois pontos C3, e eu vou alterar para o seguinte. Vou clicar depois do sinal de igual e vou digitar seErro, eu vou abrir o parênteses, média de B3, C3, ponto e vírgula, e eu vou entrar agora com uma mensagem que eu quero que apareça caso ocorra um erro. Então, essa mensagem ela vai ficar no lugar onde aparece o div/0. Como, por exemplo, erro. Vou fechar o parênteses, vou pressionar Enter. Então, eu tenho aqui a média. Quando eu clico aqui na célula D3, posiciono o cursor na barra inferior direita, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto para baixo, aonde eu tinha o div/0, aparece a mensagem erro. E pode aparecer qualquer mensagem ou caractere que eu colocar. Clicando novamente na célula D3, se eu substituir a palavra erro e colocar um traço e pressionar Enter, quando eu seleciono D3, posiciono o cursor na guia, mantenho o botão esquerdo pressionado e arrasto para baixo, eu teria o caractere de traço mostrando que nessa linha não existe o cálculo da média. Só que eu teria que fazer isso toda vez que eu fosse aplicar esse tipo de cálculo, na qual eu vou tratar um erro usando essas informações. E se nós pudéssemos criar a nossa própria fórmula, a nossa própria função, para que a gente não tenha que passar essa quantidade enorme de parâmetros. Então, para nós criarmos a nossa fórmula, eu vou utilizar uma função chamada lambda. Então, eu vou clicar aqui na célula D3, na barra de fórmulas, eu vou editar a fórmula. Então, eu vou dar um clique depois do sinal de igual, vou digitar lambda. Vou abrir o parênteses. Aqui eu tenho dois parâmetros que eu preciso passar. O primeiro parâmetro, que é o parâmetro que eu vou estar calculando a média, qual é o intervalo
de faixa de células que eu quero aplicar a média, e um segundo parâmetro é o erro. Então, o primeiro parâmetro eu vou chamar de intervalo, que é onde seria o intervalo das células. Ponto e vírgula. Para o erro, eu vou digitar MSG, que é a abreviação de mensagem, underline, erro. Ponto e vírgula. E aí sim, eu vou ter a função se erro, abre parênteses, média, e aqui é onde eu tenho o intervalo B3, C3, eu vou selecionar, vou apagar esse conteúdo, e aí eu vou entrar com o primeiro parâmetro que eu criei lá no início da fórmula, que é intervalo. Vou fechar o parênteses, ponto e vírgula, e aqui é onde eu teria o tratamento do erro, eu vou selecionar, apagar e digitar a variável que eu criei lá no início, que é MSG, underline, erro. Fecho parênteses e mais uma vez eu fecho parênteses. Vou pressionar Enter. Observem que deu um erro aqui, o erro calc. Esse erro aconteceu porque ainda falta fazermos mais uma coisa. Eu vou clicar aqui na barra de fórmula, vou selecionar toda a fórmula, clicar com o botão direito, selecionar a opção copiar. Agora eu vou pressionar o ESC. Na guia Fórmulas, no grupo Nomes Definidos, eu tenho a opção Gerenciador de Nomes. Vou dar um clique. Na caixa de diálogo Gerenciador de Nomes, eu vou clicar no botão Novo. E aqui, na opção Nome, eu vou entrar com o nome da minha fórmula, que eu quero chamar de média, underline, trimestre. Posso fazer um comentário aqui. Esta função calcula média entre trimestres. E aonde eu tenho a opção refere-se a, eu vou selecionar e em seguida vou clicar com o botão direito e selecionar a opção colar, colando assim a fórmula que eu copiei na barra de fórmula. Vou dar um clique no botão OK e novamente um clique no botão fechar. Vou selecionar de D3, dando um clique na célula D3, vou manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até a célula D9 e vou apagar o conteúdo dessas células usando a tecla Delete. Vou salvar a planilha e, em seguida, eu vou clicar na célula D3 e vou digitar igual média e observem que já apareceu a função que eu criei, que é a média trimestre. Dou um duplo clique, vou clicar na célula B3, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastar até a célula C3, selecionando os valores dos 2 trimestres, ponto e vírgula, e aspas, e agora eu vou digitar a mensagem que eu quero que seja exibida, como, por exemplo, não calculado. Fecho aspas, fecho parênteses e pressiono Enter. Já tenho aqui a média calculada. Quando eu clicar na célula D3, posicionar o cursor na guia, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar para o final, observem que ele vai aplicar a mensagem de erro. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que se inscreva, dê um like e compartilhe. Não deixe de comentar se você gostou do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.